Queridos, quero te convidar também para a palavra de Deus agora. Abra a sua Bíblia, tome o Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos escreveu o evangelista Mateus, segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 22. Tome comigo a palavra, a partir do versículo de número 41. Leia comigo a palavra de Deus, se você pode, senão você vai acompanhando conosco. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 41 ao 46, diz-nos a palavra de Deus. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou: qual a vossa opinião acerca do Messias, de quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram: é filho de Davi. Contestou-lhes Jesus: então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito, trata de Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta. Amém, queridos. Poder sentar, amados. Queridos, é muito comum no Evangelho nós encontrarmos os adversários de Jesus, aqueles que se opunham ao ministério de Jesus, aqueles que se opunham ao que Jesus ensinava e ao que Jesus pregava, aqueles que se opunham ao que Jesus representava. Era muito comum que estes indagassem, interrogassem, escrutinassem, sabatinassem Jesus. Isso era o normal, isso era o comum. Aqui no capítulo de número 22, no versículo 41, é Jesus agora quem faz perguntas. É Jesus agora quem indaga aqueles que lhe eram adversários. É a eles que Jesus dirige agora uma importante questão. E a questão que Jesus apresenta para aqueles seus adversários é: qual a vossa opinião? Qual é o vosso veredicto? Eles eram conhecedores da Torá. A Torá, a lei mosaica, ou o Pentateuco, como também chamamos. Eles eram especialistas nos livros da lei mosaica. Eles conheciam profundamente os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde está ali a síntese e o conteúdo daquilo que Deus ordenou ao seu povo, como o seu povo deveria viver, como o seu povo deveria se portar, como deveria ser a adoração, como seriam os costumes do povo de Israel, as tradições, como era que o povo de Deus deveria observar as questões judiciais, as questões legais, as questões sociais. A vida da nação estava ali muito bem exposta e estabelecida segundo o decálogo, segundo a legislação que Deus entregou nas mãos de Moisés. E estes homens se opunham a Jesus. Eles recebem de Jesus agora essa importante pergunta, porque Jesus diz para eles: qual é a vossa opinião, baseado em tudo quanto vocês conhecem, em tudo quanto vocês entendem. E a pergunta que Jesus é: qual é a vossa opinião acerca do Messias? Quem era o Messias ou o Machia? O Machia, ele era aquele que era aguardado, ele era aquele que era esperado, porque o próprio Moisés, e eles sabiam muito bem disso, havia dito para eles: Deus levantará
um profeta. Foi assim que Moisés se referia ao Messias. Um profeta semelhante a mim. Ou seja, alguém usado tremendamente por Deus, inclusive com sinais. Alguém que terá com Deus uma grande intimidade. E Moisés diz isso. Vocês deverão ouvir a eles. Moisés aponta para o futuro e aponta para alguém que Deus levantaria. A Bíblia Sagrada, ou melhor dizendo, pensando naquela época, pensando naquele contexto, a palavra então entregue aos judeus, a palavra que ia além do Pentateuco, mas passando pelos demais livros, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os escritos proféticos apontavam para o Messias. O próprio Daniel, em Babilônia, tem uma revelação, na qual lhe é revelado o Filho do Homem, e aponta ali que viria um Salvador, haveria de surgir um libertador. Miqueias, ele também terá esta visão, Miqueias também terá esta perspectiva. A Bíblia vai encerrar o seu último livro, o livro profético, ali onde o servo do Senhor também apontará para o futuro, antes que haja o grande silêncio de 400 anos. O profeta Zacarias, ou melhor, o profeta Malaquias, ele terá uma revelação, e nessa revelação na qual ele fecha o cânon do Antigo Testamento, os escritos dos judeus encerram em Malaquias, e ao encerrar esse cânon, quando nós tomamos o livro de Malaquias, do profeta Malaquias, é dito aqui no capítulo 4, versículos 5 e 6, eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia do Senhor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e o coração dos filhos se convertam a seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra em desgraça. Aqui, o profeta Malaquias apontava para alguém que viria no espírito de Elias, e este será justamente João Batista. E a função de João Batista era preparar o caminho, era dizer para Israel: arrependei-vos, porque está entre vós o reino de Deus. E Jesus, testificando deste João Batista, vai dizer dos profetas nascidos até hoje, João Batista é o maior. E ainda que João Batista não tivesse realizado nenhum sinal, nenhum milagre, João Batista é considerado maior, porque ao ver o carpinteiro da Galileia, ao ver o verbo em forma de carne, ao ver o verbo esvaziado da sua glória, não tem por um simples galileu, não tem por um simples nazareno, mas por revelação divina, ele aponta o dedo para aquele homem e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que foi sombra para Abraão, aquilo que foi sombra para Moisés, aquilo que foi sombra para os profetas. E tu, Belém Efrata, não és a menor entre as aldeias das tribos de Israel, porque de ti sairá o Senhor, de ti sairá o Salvador. Profecias que apenas apontavam, agora se cumpre aos olhos de João Batista, quando olhando para Jesus ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta messiânico, o profeta Isaías, que escreve 750 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: ele era como raiz de terra seca. Olhando para ele, não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza tinha para que os desejássemos, mas verdadeiramente, eu vou ler com você o texto, porque é um texto maravilhoso. Se você pode, acompanhe comigo esta revelação de Deus dada 750 anos antes do nascimento de Jesus, quando o servo do Senhor, quando Isaías, ele tem esta tremenda revelação. É um texto tremendo, é um texto profundo, é um texto que revela exatamente como viria o Senhor. Ele diz aqui: ora,
quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, versículo 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores e experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele. E, mediante suas feridas, fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. Embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. É um texto que vai adiante, mas vai revelando com muita clareza para nós acerca do Messias. E isso era motivo de escândalo em Israel, porque para Israel aquele Messias, ele não era alguém que vinha para sofrer, ele era alguém que vinha montado em um cavalo, era alguém que vinha seguido por exércitos, era alguém que vinha para estabelecer um reino terreno, o reino de Davi. Eles tinham uma visão, mas a visão de Israel era uma visão limitada ao aqui e ao agora. O Senhor diz na sua palavra: eu é que sei que pensamento que tenho acerca de vós, para vos dar o fim que desejais, é pensamento de bem, não de mal. Ele diz na sua palavra: os meus pensamentos são mais altos, são mais elevados que os vossos pensamentos. Enquanto que eles esperavam alguém que vinha apenas para governar, alguém que vinha apenas para libertá-los do jugo dos romanos, a visão divina, a visão de Deus ia além da nação de Israel. A nação de Deus estava lá no princípio, quando ele disse para o homem e a mulher: da tua semente eu vou levantar um que vai pisar a cabeça da serpente, que vai livrar da escravidão do pecado e vai libertar da morte. Vai pisar a cabeça da serpente, essa vai lhe ferir o calcanhar. A visão divina estava no chamado feito a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, e em ti eu farei que sejam benditas não apenas a tua semente, mas todas as famílias da terra. A visão de Deus ia muito além. A palavra diz muito mais e além do que pedimos e imaginamos. É o que Deus faz em nós, segundo o seu poder, que atua em nossas vidas. A visão de Deus é uma visão que superava a expectativa da nação de Israel, a expectativa
dos religiosos da época, de modo que eles estavam confusos diante da indagação do Senhor: quem é o Messias? Veja, no capítulo 11 do profeta Isaías, o profeta messiânico vai revelar dizendo: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes um rebento brotará. Jessé era o genitor do rei Davi. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente ao Senhor será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres, usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Você percebe que a visão do capítulo 11 e a visão do capítulo 53 parecem serem contraditórias. Um vem para sofrer e outro vem para julgar. A palavra diz: porque o menino nos nasceu, ainda é o profeta Isaías, e um filho se nos deu, e o principado está sobre ele. Aqui ele é apresentado como rei, porque ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Shalom, príncipe da paz. Israel ficava confundido, a mente dos religiosos da época ficava confundida, em crise, porque eles falavam de um Messias sofredor e um Messias que vinha para a peleja. A pergunta que Jesus faz, ela é importantíssima, porque para o povo Jesus era o Messias. Para o povo havia aqueles já, as multidões que criam por causa dos sinais, apesar de que os fariseus não criam. Os fariseus queriam desacreditá-lo, os fariseus se opunham a Jesus. Então a pergunta dele é: qualquer que vocês julgam quem acerca do Messias? E a pergunta de Jesus é: de quem ele é filho? De quem é filho o Messias? E aqui essa pergunta é importante: de quem é que ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram. Ora, para o povo o Messias, ele era divino. Para o povo, o Messias, ele era alguém que vinha com tal autoridade que ele só podia ser filho do próprio Deus. Quando Jesus então pergunta para eles quem é o Messias, a resposta óbvia, a resposta imediata era que o ungido de Deus, o Mashiach, ele era filho do próprio Deus, ele era enviado do próprio Deus. Mas aí eles vão dizer para Jesus: é filho de Davi. E ao dizer é filho de Davi, eles estão dizendo assim: ele não é divino, é apenas uma criatura. Ele não é divino, é apenas um ilustre que vai nascer da casa de Davi. Mas ele não é mais que isso. Quem era Davi? Davi foi o grande rei de Israel, mas também era um homem cheio de falhas. É um homem que veio a pecar. É um homem que Deus cuidou e amou com muito amor e carinho. É um homem que cometeu erros. É um homem que buscou também conserto diante de Deus. Mas ainda assim, um homem. E quando eles dizem ele é apenas filho de Davi, eles estão dizendo ele não é mais do que Davi, ele é apenas filho de Davi. Contestou-lhes Jesus: então como se explica que Davi? Aí Jesus faz uma pergunta. Eles conheciam a palavra de Deus, e Jesus ele toma a palavra como base para a sua argumentação. Então como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor, pois ele afirma, e aqui Jesus cita o Salmo 110, versículo 1: o Senhor disse ao meu Senhor. Olha que expressão que Davi utiliza: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí prossegue Jesus dizendo, considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer uma palavra de resposta. Por quê? Porque o pai não chama o filho de Senhor. E ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Como pode agora ele ser filho se o próprio pai o classifica, se o próprio pai o chama de meu Senhor? Salmo 110, se você puder vir comigo, a palavra. Interessante que Jesus,
Esse mesmo texto que eu vou ler com você, os fariseus conheciam. O próprio Jesus, o Senhor, também o inspirou e o conhecia e o citou. Salmo 110. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. Veja, os fariseus, diante dessa pergunta de Jesus, eles se calam, porque a resposta era: ele é filho de Deus. Mas os fariseus não queriam falar isso. Os fariseus não queriam dizer que o Messias, o ungido, é filho de Deus, porque se eles dissessem, eles estavam reconhecendo a divindade de Jesus. Eles estavam ali automaticamente dizendo ao povo que Jesus era divino, que os sinais que ele operava eram evidência da sua divindade. Bem da verdade, os inimigos não falam bem de nós. O inimigo nunca vai falar bem daquele que é seu adversário. O inimigo sempre vai procurar denegrir. Na política, inclusive, é assim. Eles dizem assim: se tiver defeito, a gente amplifica o defeito. E se não tiver defeito, a gente coloca defeito. Fizeram isso com Daniel em Babilônia. Procuraram na vida de Daniel algum defeito, não tinha. Só tinham virtudes. Então eles disseram: vamos então transformar a virtude dele em defeito. E fizeram um decreto para que durante 30 dias só se pudesse orar ao rei, só se pudesse fazer pedidos ao rei, porque eles sabiam que Daniel, 3 vezes ao dia, dentro do seu quarto, com as janelas abertas em direção ao templo, muito distante que estava o templo, mais de 400 quilômetros de distância, e o templo nem estava mais de pé, estava destruído, mas Daniel abria as portas da sua janela e se curvava em direção ao templo, adorando ao Deus eterno, adorando ao Todo-Poderoso. Então ele disse assim: a gente pega ele, vamos transformar a virtude dele em crime, vamos transformar a virtude dele em defeito, e assim agem os inimigos, e assim Daniel vai parar na cova dos leões. Mas interessante que ainda que o inimigo nos faça chegar à cova dos leões, na boca dos leões só vão os nossos inimigos, porque há um Deus que nos guarda, há um Deus que nos cerca, que nos protege. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas, amados, queridos, mas Jesus não era uma pessoa comum. Ele não era o filho de Davi, ele era o filho de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero, dentro do tempo que ainda tenho, trazer para você alguns testemunhos dos inimigos de Jesus acerca de Jesus. Porque é incrível, é normal que o amigo fale bem, é normal que Paulo fale bem, que Mateus fale bem, que Lucas fale bem, é normal que Pedro fale bem, é normal que Tomé fale bem de Jesus. Agora, os inimigos de Jesus darem testemunhos de Jesus, é porque Jesus é Jesus. Oh, aleluia! Então eu quero rapidamente com você, passeando na palavra de Deus, primeiro te falar acerca dos samaritanos. Samaritanos, eles eram inimigos não só de Jesus, mas eles eram inimigos do povo de Deus, inimigos dos judeus, desde o retorno do povo de Deus, vindo do cativeiro, que aquele povo que foi colocado na terra pelos inimigos de Israel, ocuparam a terra e se tornaram inimigos de Israel, porque aquele povo que era chamado povo da terra, eles tinham uma adoração misturada. E quando o povo de Deus retornou à terra, eles se levantam agora como adversários da nação de Israel. Se você tomar comigo João capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 9, diz assim: então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? E diz a palavra: pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Veja, aqui essa mulher evidencia a disputa, a queixa entre judeus e samaritanos. Agora veja o que diz o versículo 28. A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Ou seja, não seria esse o Machia, o ungido, o esperado? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come. Mais adiante,
A palavra vai dizer, versículo 34, ou melhor, eu vou dar um salto ainda maior, versículo 39, diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Aqui são aqueles que odiavam os judeus, dizendo de um judeu, a saber, Jesus Cristo: ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Os inimigos, os adversários de Jesus eram impactados de tal forma pelo seu agir, pela sua palavra, pelo seu ensino, que mesmo tendo preconceito para com Jesus, eles iam admitindo verdades sobre Jesus. Veja, os fariseus são notórios inimigos do Senhor Jesus. Eu quero vir com você para Marcos. Abra comigo a Bíblia, a gente vai passear um pouquinho. Marcos, tome comigo o Evangelho do Senhor, segundo Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo 11, tome comigo a palavra de Deus. 11:18, diz assim a palavra do Senhor: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram estas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam, haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. Veja, eles eram inimigos a ponto de tramar, de fazer um conluio para matar Jesus. Esses inimigos que queriam a morte de Jesus eram os maiores adversários de Jesus naquele tempo, naquela época. Mas veja o que diz no Evangelho de Marcos 12:28. Tome comigo a Bíblia. 12:28 de Marcos. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Jesus está citando a Torá, Deuteronômio 6, versículo 4, é o Shema, Shema Israel, ouve, ó Israel. Versículo 30 diz: amarás, portanto, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus: muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é o único e que não existe outro que se compare a Ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Isso é um adversário de Jesus, tendo que testificar por causa da palavra de Jesus, que havia em Jesus sabedoria, ou que havia em Jesus claro e profundo entendimento da palavra de Deus, que ele trazia aquela nação, que ele pregava aquela nação. Os escribas, eles eram inimigos de Jesus. Os escribas, eles eram copistas da palavra, copistas da lei. E por serem copistas da lei, eles acabavam aprendendo de tal forma a lei, de tanto escrever e copiar a lei, fazer, não havia gráfica naquele tempo. Então o trabalho deles era serem copistas. E aqueles rolos eram caríssimos. Pessoas investiam para ter o rolo, o
os escritos sagrados, de modo que aqueles homens eram tidos como em alta conta, eles eram os advogados da época, e eles eram chamados para decidir questões acerca da lei, e estes adversários de Jesus estão aqui testificando acerca daquilo que Jesus ensinava, dizendo: verdadeiramente o que tu estás ensinando é a palavra de Deus, esplendidamente tu estás respondendo. Ele diz: muito bem, o chama de Rabi, muito bem, mestre, estás absolutamente certo. Sabe, os inimigos de Jesus, mesmo sendo inimigos, eram impactados pela sua palavra. Falando ainda dos fariseus, eu te convido para o Evangelho do Senhor segundo Mateus. Tome comigo a palavra. Evangelho do Senhor segundo Mateus, capítulo de número 12. Evangelho do Senhor segundo Mateus. É gostoso ler a Bíblia e aprender da palavra. 12, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Eles queriam mesmo. É um outro texto que referencia como eles odiavam Jesus. Agora veja o que um muito ilustre entre eles vai dizer de Jesus. Tome comigo, Evangelho do Senhor segundo João, capítulo 3. Você vai ver, não um fariseu qualquer, não um fariseu de menor patente, mas um fariseu de elevada patente. Ele vai dizer da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tome comigo a palavra. João 3 diz assim: havia entre os fariseus, veja, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, ou do Sinédrio. Sinédrio era o Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era altamente graduado. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. Veja, ele já declara: tu és mestre, vindo da parte de Deus. Ou seja, não és qualquer mestre, mas és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando. Ele está dizendo assim: olha, Caifás é sumo sacerdote, mas não pode fazer. Anás já assumiu o sumo sacerdócio, mas também não pode fazer. Gamaliel é grande entre nós, mas nenhum cego ele pode curar. Nem um dedinho torto de ninguém ele pode endireitar. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizendo aqui também: José de Arimateia é muito rico, mas o dinheiro do José de Arimateia não tira ninguém da sepultura. Ele vai reconhecendo quem é Jesus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Ele está reconhecendo: tu és mestre, e não qualquer mestre, mas vens da parte de Deus. E ele diz: e Deus é contigo por causa dos sinais que tu realizas. Ele está admitindo e falando bem de Jesus. É alguém que é membro de um partido adversário, inimigo, quer matar Jesus. Mas diante de Jesus, até a mentira, ela começa a falar a verdade. Diante de Jesus, até a morte começa a ter desejo pela vida. Diante de Jesus, oh aleluia, todo problema começa a querer a sua solução. Diante de Jesus, toda prisão, ela deseja a liberdade. Diante de Jesus, não há causa perdida, porque a coisa perdida, ela tem um desejo de se encontrar quando está diante do Senhor Jesus. Queridos, ainda quero ver com você aqui o que Judas Iscariotes era discípulo de Jesus, mas era um falso discípulo. E é interessante porque Judas Iscariotes é uma figura emblemática. Venha comigo, Mateus capítulo 26, versículo 14. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 14. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: o que me dareis, caso eu vos entregue? E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. É o traidor. Está vendendo Jesus aqui. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada
para entregar Jesus. 30 moedas de prata é o preço de um escravo. E ele vendeu o Filho de Deus, o Messias, pelo preço de um escravo qualquer. E agora procurava tirar a vida de Jesus. Uma ocasião para entregar Jesus àqueles que queriam matar Jesus. Mas veja o que esse grande inimigo de Jesus ainda vai dizer acerca de Jesus. Venha para o capítulo seguinte, é o capítulo 27 de Mateus, versículo 3. Mateus 27, versículo 3. E diz a palavra: e sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Mas antes de tirar a própria vida em desespero, Judas disse: ele é inocente. Ele é inocente. Eu não sou inocente, mas ele é inocente. Isso é o inimigo de Jesus, declarando que em Jesus não havia dolo, em Jesus não havia causa para a sua traição, em Jesus não havia motivo para que ele fosse condenado. Ele diz: ele é inocente. Oh, aleluia. Ele é o Cordeiro, e o Cordeiro é sem mácula. O Cordeiro não podia ter mancha, o Cordeiro não podia ter defeito. Ele está dando testemunho dizendo: ele não tem culpa, ele é inocente, ele é sem mácula. É o testemunho de alguém que andou 3 anos e meio com ele, ainda que tenha caído, ainda que tenha fracassado e tenha traído, tenha sido tratado com muita confiança, porque a ele era entregue inclusive todas as ofertas que eram dadas para o ministério de Jesus. Jesus tinha nele confiança, Jesus o tratou bem, Jesus o recebeu com ósculo santo, com beijo na face, e o chamou de amigo. Amigo, a que vens? E ele vai dizer: eu traí, ele é inocente. Eu traí o sangue inocente. Mas eu quero ainda, queridos, no tempo que temos, vamos caminhando e vendo aquilo que Herodes disse acerca de Jesus. Venha comigo para o Evangelho do Dr. Lucas. Lucas, capítulo de número 13. Venha comigo a palavra. Vá folheando a Bíblia, é gostoso, viu? Lucas, capítulo 13, versículo de número 31. Vamos à palavra. Lucas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe avisaram: parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Veja, Herodes era inimigo de Jesus. Ele queria também a morte de Jesus. Herodes não queria que ele vivesse. Agora venha para o capítulo 23 de Lucas, versículo 12. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 12. Venha comigo a palavra. Lucas 23 e 12 diz: naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Porque diz o versículo 11: porém Herodes, assim como os seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Herodes tinha a chance de matar Jesus. Jesus foi levado para ele julgar. Ele o ridiculariza, mas não toca em Jesus. Não tira a vida de Jesus. E devolve a Herodes. E através dessa devolução, ele que andava em inimizade com Pilatos, eles refazem a sua aliança. O versículo 13 diz: então Pilatos, convocando os chefes dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo, ponderou-lhes: entregaste-me este homem como amotinador do povo. Todavia, tendo-o interrogado na vossa presença, nada constatei contra ele dos crimes que o acusais. Veja, ele diz: eu não vejo nele culpa. É Pilatos declarando isso. E ele fala agora de Herodes, que queria matá-lo. Tampouco Herodes encontrou alguma falta nele,
pois nulo mandou de volta, e não existe nada digno de morte realizado por ele. Isso é o representante de César, dizendo que o governante Herodes, que queria Jesus morto, olha para Jesus e diz: não vê nele causa nenhuma de morte. Ou seja, tudo quanto vocês acusam ele, tudo quanto os inimigos de Jesus diziam dele, de fato, diante das autoridades, não se constatava a culpa. E mesmo Herodes, que queria matá-lo, não mata, mas devolve ele e diz: porque eu não vejo nele culpa alguma. E são os inimigos de Jesus que, diante de Jesus, quando estão face a face com Jesus, são obrigados a ver a luz. Ele disse lá em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Oh, aleluia! Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os soldados romanos, veja, Mateus capítulo 27, soldados romanos que o tomaram, que o maltrataram, que escarneceram dele. Veja como os soldados romanos vão se portar, estando eles na presença de Jesus. E sucedeu, Mateus 27 e 27, acompanhem comigo. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele, despojaram-no de suas vestes e o cobriram com manto vermelho vivo, traçaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Esses que maltrataram Jesus, não só fisicamente, mas maltrataram Jesus, agredindo-lhe a alma, agredindo-lhe os sentimentos, porque a ideia de ridicularizar trazia agressão, era a alma. Eles agrediram-lhe, eles feriram-lhe também fisicamente, mas procuraram inclusive atingir Jesus na sua própria alma, antes da crucificação. Mas olhe o que diz ainda o versículo 54 desse capítulo 27 de Mateus. E aconteceu que o centurião era um oficial que tomava conta de 100 soldados dentro de uma guarnição romana. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Oh glória, é verdade. Eles estão dando testemunho da verdade, batendo no peito e dizendo: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Eles dizem ele era, porque tem uma visão humana. Eles estão pensando que a morte já tragou Jesus. Eles estão pensando que está tudo acabado. Eles dizem ele era, mas ele era quem? O Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é Deus que andou entre nós. Isso é o testemunho. Agora veja o que dizem ainda. E aqui eu vou encerrando, porque o tempo agora está contra nós. Amém? Mas eu quero ver com você ainda Lucas 23, 39 e 40. Veja, Lucas 23, 39 e 40. Veja o que declaram aqueles que estavam crucificados com o Senhor Jesus, aqueles que estiveram ao lado de Jesus, mais próximo de Jesus, em suas últimas horas, naquele sacrifício cruel lá da cruz do Calvário. Diz assim, versículo 39, um dos criminosos que ali estavam crucificados, esbravejava insultos contra ele: não és tu o ungido? Lembra o início dessa nossa reflexão, quando Jesus pergunta quem é o Messias, quem é o ungido? Ele diz aqui: não és tu o Messias? Todo o povo dizia que Jesus era o Messias. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E assim ele dizia insultos contra Jesus, esse criminoso. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença. Nós, na verdade, estamos sendo
executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Oh, glória! E ele ainda diz, então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, glória! E Jesus lhe assegurou com toda certeza, te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esses adversários são adversários humanos. Agora eu quero que você veja o que os demônios disseram de Jesus. O que os demônios que oprimem, os demônios que são contra Deus, que movem o coração dos homens contra Deus, que buscam impedir que o homem, inclusive, se aproxime de Deus e oprime a humanidade. Veja o que os demônios disseram de Jesus. Venha comigo para o Evangelho de Lucas, esse mesmo Evangelho que nós estamos, aqui na altura do capítulo 4, versículo 33. Venha ver comigo a palavra. Lucas, capítulo 4, versículo de número 33. Olha os testemunhos daqueles que detestam Jesus, dizem acerca de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo de número 33. Entre mentes na sinagoga havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo que berrou com toda a força: que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem quem tu és, o Santo de Deus. Sabe, os demônios servem ao pai da mentira. Mas aqui, diante da luz, eles dizem a verdade: tu és o Santo de Deus. Oh, glória a Jesus. Queridos, amados, é normal que um pregador fale bem de Jesus. É normal que um evangelista fale bem de Jesus. Mas Jesus, Ele não é uma pessoa qualquer. Ele não é um carpinteiro. Ele não é o filho de Maria de Nazaré. Não. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Salvador do mundo. E se você não tem crido em Jesus, quando falamos de Jesus, aquilo que naturalmente falamos de bem, vê o que as pessoas que naturalmente queriam sua morte e eram contra Ele, admitem acerca dele. É verdade, é verdade. Ele é o Filho de Deus. E com isso eu quero te fazer um convite nessa manhã. Um convite tomando como base o testemunho da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, é o último texto que quero ler e encerro nessa manhã com você. João 1 diz a palavra: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha para as tuas mãos. Olha para você. Olha para o mundo à tua volta. Foi Ele que fez todas essas coisas. Ele te fez. E tudo quanto existe, foi Ele quem fez. Diz a palavra: todas as coisas foram feitas através dele. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a venceram. E diz o versículo de número 11: Ele veio. Versículo 10: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu.
O mundo não o recebeu. O mundo não acreditou nele. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você nessa manhã tem a oportunidade de fazer diferente. Nessa manhã você tem a oportunidade de fazer diferente, de receber Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Se com a tua boca confessares, Jesus Cristo é o meu Senhor, sabe o que vai acontecer? Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, receba Jesus agora. Escreva: eu quero Jesus. Escreva: eu quero Jesus. Isso vai mudar a tua vida. Oh glória! Isso vai mudar a tua história, vai mudar a tua família, porque ele vai entrar e o mal vai sair. Ele vai entrar e o pecado vai sair. Ele vai entrar, e a liberdade vai chegar na tua vida. A salvação de Deus vai te envolver e você vai conhecer verdadeiramente a Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, a Bíblia é a palavra. Se você crê na palavra, você vai entender que você não nasce filho de Deus. Nascemos criatura, não é filhos. Alguém diz, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Nós nascemos criatura de Deus. O próprio Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas aqui a palavra diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, creia no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Os quais não nasceram do sangue, porque carne não gera filho de Deus. Carne gera filho do homem segundo a carne. Deus é espírito. Então carne não gera filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue. Meu pai é crente, isso não vai te salvar. A minha mãe é crente, não vai te salvar. O meu avô era pastor, isso também não vai te salvar. Que a carne não gera filhos de Deus segundo a carne. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Eu tenho ali uma religião que vai resolver. Eu vou fazer sacrifício, penitência e fazer tudo que a religião manda, isso é a vontade da carne. Não nasce da vontade da carne. Eu tenho uma filosofia de vida, eu sou espiritualista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não vai te salvar. Não é a vontade da carne que nos leva à salvação. Não é pela vontade da carne. Diz aqui, nem da vontade do homem. Eu quero. Não, o querer do homem também não faz nada, não significa nada. Não é porque o homem quer que ele é salvo. Não. Isso diz, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É nascido de Deus. Quer ser filho de Deus? Receba Jesus. Tem um livro no céu, livro da vida. E todo aquele e aquela que confessa Jesus, como aquele homem no Calvário disse, lembra de mim, Senhor. E Jesus disse hoje, aquele foi o primeiro que o livro da vida foi aberto. E o nome dele foi escrito no livro da vida. Que coisa gloriosa. Da maldição da cruz ao primeiro nome escrito no livro da vida, Filho de Deus. Da maldição do pecado, o Senhor também quer te tirar. Venha Jesus agora. Escreva: eu quero Jesus. Eu quero ser filho de Deus. Mas eu não mereço. Não é por merecer mesmo. É por graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Chegamos ao final. Quero orar.